Hoje eu quero conversar com você, encerrando essa série, Pecados de Estimação, falando sobre esse último dessa série, pecado que é tão desconsiderado por nós. Às vezes até confundido com o seu resultado, com as suas consequências, que é a impaciência. E para nós falarmos sobre isso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler todo esse capítulo, são 16 versículos. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o texto sagrado, Gênesis capítulo de número 16. Eu vou ler e você acompanha comigo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, ela disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: tua serva está em suas mãos. Faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beir-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo texto inspirado, autoritativo, única regra de prática e fé para eu e meus irmãos vivermos neste mundo caído, na esperança do seu retorno glorioso. Obrigado porque ela nos instrui, porque ela é lâmpada para os nossos pés, guia para o nosso caminho. Fala conosco esta manhã. Nos ajuda na ordinariedade da nossa vida, no meio do caos que vivemos, a lidar com as circunstâncias, descansando com paciência no Senhor. Nos ajuda a lidar com a nossa impaciência hoje, Senhor. É assim que oramos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu não sei se você já reparou, mas nós vivemos na era da pedagogia da impaciência. Por pedagogia, o que eu quero dizer
é que nós estamos vivendo um tempo em que nós somos, dia a dia, em todas as coisas, educados na impaciência. Todas as coisas que existem, elas existem, estão sendo criadas para nos tornar pessoas impacientes. Os filmes, a tecnologia, todas as coisas que existem na dinâmica da vida ordinária são criadas para produzir impaciência. Vou te dar alguns exemplos. Quando a gente vai para as redes sociais, a gente percebe como o texto, aquilo que deveria ser gastado tempo, escrito com vontade, a gente gastar tempo lendo, foi limitado a alguns caracteres. Não é isso? Alguns caracteres porque nós não temos paciência para ler textos grandes. Nós não somos a geração que se debruça na biblioteca lendo livros. Nós somos a geração do Google, que a gente está buscando respostas rápidas para as nossas questões e os nossos dilemas. Por isso os textos não podem ser longos. Nós olhamos para o WhatsApp e a gente percebeu como era difícil ouvir áudios longos na velocidade 1. Então, o que a gente fez? Criou a velocidade 2. Porque não dá para ficar ouvindo áudios longos, podcasts, é assim que a gente fala, não é? Com uma velocidade tão devagar. Eu não tenho tempo para ouvir de forma tão devagar. Eu preciso que as coisas sejam mais rápidas. E aí a gente passou dessas coisas para outras mais, assim, que a gente nem percebe. As filas do mercado, criamos o caixa rápido. Porque a gente não tem paciência para esperar. Porque eu só estou com um produto, onde já se viu esperar essa compra do mês inteiro. O cara está levando o mercado inteiro para casa. E eu tenho que ficar aqui esperando. Não, vamos criar os caixas rápidos, até 20 volumes. E agora, até 10 volumes, porque a gente precisa acelerar os processos. Agora, então, você nem precisa de um caixa. Você pode ir direto, se você for pagar com um cartão e passar o QR Code ali, o código de barras e pronto. Porque eu e você estamos acostumados com a vivermos a nossa vida de forma acelerada, na pressa. Vivemos na pedagogia das coisas que são aceleradas. Já experimentou ir num restaurante e ficar mais de 5 minutos esperando o garçom te trazer o cardápio? Por isso, nós criamos o cardápio no QR Code. É só escanear o QR Code e pronto. Você já vai poder fazer o seu pedido. Essa é a cultura do nosso tempo. A pedagogia da impaciência. Eu e você estamos sendo educados a vivermos uma vida modelada na pressa, na brevidade das coisas. Só que isso gera em nós aquilo que é de pior nas nossas vidas e que às vezes a gente nem percebe. O pecado da impaciência. Nós, educados na liturgia da pressa, modelados na liturgia das coisas breves, curtas, porque não temos tempo, na menor possibilidade de quando as coisas fogem da realidade curta que estamos esperando, isso brota de dentro da gente naturalmente. Não é possível. A gente se indigna, a gente revela as nossas frustrações quando as nossas expectativas estão quebradas, quando elas não acontecem como esperamos, quando as nossas expectativas não são atendidas. São nesses momentos que nós manifestamos a nossa impaciência. E isso em todo lugar, de não crentes a crentes, de gente educada e gentil a pessoas mais raivosas. Todos nós, quando as coisas não acontecem como esperamos, manifestamos a nossa impaciência, porque a gente não gosta de ser frustrado, a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de ter expectativas quebradas. A impaciência, meu irmão, é um pecado. E é um pecado fruto de uma cosmovisão que a gente tem sobre o nosso entorno, sobre a forma como nós enxergamos o mundo. Ela é fruto de uma cosmovisão ruim sobre como eu e você,
que servimos a Deus, devemos viver a ordinariedade da nossa vida. E eu vou explicar isso com calma para você, à luz desse texto. A primeira questão importante que a gente deve compreender sobre o pecado da impaciência, sobre essa realidade de um fruto de uma cosmovisão ruim de como eu e você devemos viver a nossa vida, é que a impaciência, ela revela a nossa incredulidade. Como assim, Jefferson? Eu sou crente, congrego na igreja, sou membro, batizado, participo da ceia, do sacramento, sou há mais de 30 anos, sou de uma geração de crentes. Como é que você diz que isso revela que eu sou um incrédulo? Dá uma olhadinha nos versículos 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. No capítulo 12 de Gênesis, se você voltar um pouquinho, você vai perceber que Deus escolheu esse homem do nada. Da terra de Ur dos Caldeus, Deus escolhe Abrão e faz a ele uma promessa. Capítulo 12, versículo de número 2, o Senhor olha para esse homem e vai dizer assim: sai do meio da tua terra, do meio do teu povo, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, controla a sua ansiedade e segue na minha direção. E Deus faz uma promessa, Abraão, versículo 2: farei de você um grande povo. Vou fazer de você um grande povo. Mas olha, o capítulo anterior, talvez na coluna lateral da sua página que você está, o capítulo de número 11, versículo de número 30. O autor, Moisés, quando escreveu, ele disse o seguinte nesse trecho: ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Deus fez uma promessa a um homem de que o tornaria um grande povo, no entanto, a sua esposa, a sua mulher, era estéril e não podia ter filhos. E há uma agravante também aqui muito interessante, que é o contexto de idade em que esse homem, esse casal foi chamado pelo Senhor para fazer dele esse grande povo. Abraão já era idoso. Não era só a infertilidade, não era só a esterilidade de Sara um problema. Eles também já eram velhos. E, naturalmente, essa promessa parece que não faz muito sentido, Senhor. Como é que o Senhor vai me fazer um grande povo se minha mulher é estéril e eu sou velho? No capítulo de número 15, essa realidade da incredulidade fica um pouco aparente. Se você olhar para o capítulo de número 15, você vai perceber que nessa trajetória entre o capítulo 12 e essa caminhada que Abraão segue, obedecendo ao chamado, confiando em Deus, em algum momento da sua vida, a sua fé fraquejou. Ele duvidou da promessa de Deus, ele duvidou da soberania e do cuidado de Deus para com aqueles que ele escolhe. Então, o que Abraão resolveu fazer? Impaciente com a promessa, ele decide buscar uma alternativa para que a promessa de Deus se cumpra. E qual era a alternativa? Capítulo de número 15, a adoção. Ora, já sei o que eu posso fazer para resolver essa questão. Deus me prometeu fazer um grande povo, mas ele não disse como ia acontecer isso. Ora, Deus é onisciente, ele sabe que minha mulher é estéril, ele sabe que eu sou idoso, então, já sei, tive uma grande ideia. Não há nada mais adâmico. Desde o jardim, eu e você estamos lidando com a nossa relação com Deus, acreditando que somos geniais em ter ideias e com isso nos relacionar com Ele. Desde o jardim, eu e você estamos ouvindo a promessa de Deus, mas temos ideias geniais, fruto da nossa incapacidade de esperar em Deus, fruto da nossa impaciência, da nossa quebra, da frustração das nossas expectativas. E a gente age por impulsos. E com isso a gente percebe que
a impaciência se alimenta da nossa incredulidade. Abraão olha para o seu contexto e ele diz o seguinte, olha o versículo 2 do capítulo 15. Mas Abraão perguntou ao Senhor, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro que possua é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste um filho algum, um servo da minha casa. Então ele está dizendo para o Senhor que, como o Senhor não cumpriu a sua promessa, ele vai pegar o servo da sua casa, Eliezer, e vai transformar esse jovem, esse moço, vai adotá-lo, vai transformá-lo em seu filho, porque assim a promessa de Deus pode se cumprir. Eu e você, todos os dias, na realidade da nossa vida, buscamos atalhos a fim de que as promessas de Deus se cumpram. É isso que Abraão está fazendo aqui. Buscando uma alternativa, porque ele é incapaz, na sua incredulidade, de confiar em Deus, descansar em Deus e reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a esterilidade da sua esposa, inclusive sobre a sua idade avançada. Deus fez uma promessa e, como Senhor da história, Ele é leal, Ele é fiel. E essa aliança não ficaria despedaçada por conta de coisas tão pequenas como uma esterilidade, como a idade. Deus poderia fazer coisas muito maiores. Então, no versículo 4, Deus confronta Abraão, do capítulo 15, e diz para ele, o Senhor lhe deu a seguinte resposta, teu herdeiro não será esse. Não é assim que funciona, Abraão. Na relação comigo, não adianta você buscar alternativas para solucionar os seus problemas. Na relação comigo, você não precisa pular o muro e alcançar caminhos mais curtos. Você não precisa de atalhos. Na relação comigo, você precisa de um processo. Você precisa suportar a caminhada. Na relação comigo, você precisa entender que você deve descansar na minha promessa, naquilo que eu falei, porque sou eu, é sobre mim, sou eu o Senhor da história. Então ele diz, teu herdeiro não será esse, um servo, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Ou seja, Abraão, quando eu te prometi isso no capítulo 12, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que não seria fácil para você suportar, talvez olhando para a realidade das coisas, você julgasse até impossível. Mas é sobre isso, Abraão. Eu quero que a experiência, eu quero que as dificuldades da vida, que ao olhar humano julga ser impossível que aconteçam, nessa dinâmica, nessa relação, você me conheça. Você tenha uma experiência relacional comigo. E essa natureza incrédula, que não sabe descansar, que não sabe confiar, seja redimida por uma expectativa naquele que é fiel para cumprir com a sua palavra, porque ele não se deixa escarnecer. A nossa impaciência busca caminhos alternativos de solução de problemas. No entanto, isso revela apenas a incredulidade do nosso coração. Só que quando a gente olha para essa realidade de incredulidade à luz da palavra de Deus, meus irmãos, a gente percebe que a impaciência, ela é uma afronta à soberania de Deus. Quando eu e você buscamos caminhos alternativos, a gente está dizendo que Deus não tem o controle das coisas. E nós, sim, nós sabemos como podemos lidar com os caminhos, as estradas tortas, as curvas, todos os buracos da estrada. Deixa comigo, Deus. Deixa que eu controlo a minha vida. Quando nós agimos e buscamos alternativas, sejam aqueles problemas mais simples, sejam os mais difíceis que enfrentamos. Quando nós agimos por nossa própria vontade,
nós estamos revelando um ataque, uma afronta à soberania de Deus, porque estamos dizendo que Ele não é capaz de controlar a história da sua vida, das nossas vidas. Não somos pacientes porque não confiamos em Deus. Não somos pacientes porque eu e você somos incrédulos sobre os meios que Deus se vale para cumprir as coisas nas nossas vidas. Eu, até os meus 10 anos, não tive uma relação agradável com o meu pai. Eu já compartilhei com vocês. Aos 10 anos, meus pais se separaram e eu fiquei 11 anos da minha vida sem ter contato com ele. Ele decidiu não ter contato comigo. E ao longo desses 11 anos, por muito tempo, eu perguntei a Deus por que eu estava passando por aquilo. E eu busquei de diversas formas encontrar a paternidade em pessoas. A ausência de um pai gerou em mim um vazio tão profundo na minha vida, na minha ordinariedade, que qualquer amizade que eu fizesse, eu transformava com um homem, eu transformava aquele homem num pai para mim. Porque o buraco, a ausência, a distância, a necessidade, a carência de querer conversar com alguém, de estar ali buscando conselhos, a segurança da paternidade, não era uma realidade na minha adolescência. Eu não estava com meu pai para falar, como é que eu chego naquela menina para dizer que eu estou gostando dela? Como é que eu falo com o pai dela? Como é que eu me comporto na primeira entrevista de emprego? E todos esses anos foram aumentando esse buraco. No entanto, meus irmãos, ao longo dessa trajetória eu fui buscando alternativas de solução de problemas. Em amizades e amizades, em relações e relações, eu fui criando afetos tão pecaminosos com relação às pessoas, que eu me agarrava a elas como se elas fossem tudo para mim. Só que nós somos pecadores. E as pessoas falham, elas erram com a gente. Só que quando elas erravam, quando elas frustravam as minhas expectativas, eu me decepcionava, eu lamentava, eu chorava. Parece que o meu mundo tinha acabado. Eu não sabia lidar com expectativas frustradas, com decepção com pessoas. Mas o problema não era as pessoas. Nós vivemos numa realidade caída, afetada pelo pecado. A pessoa que está sentada do seu lado, em algum momento ela vai te ferir. Porque nós somos caídos, mas é o meu marido, sim. Nós dissemos sim para um pecador, sim para uma pecadora. O teu cônjuge às vezes vai te machucar. Teus filhos vão te ferir. Esses dias o Arthur veio correndo, eu e Thaís estávamos sentados, um do lado do outro, assim, ele veio correndo todo feliz, meu filho de 1 ano, abriu os braços, eu abri os braços, ele foi para Thaís. Eu falei, poxa vida, né? Frustrei-me, porque um pecador de 1 ano decidiu ferir meu coração. É assim que as coisas são. Mas o problema não eram as pessoas, era eu que estava buscando caminhos alternativos para satisfazer as dificuldades que eu tinha para lidar com os meus problemas. E o que eu precisava fazer não era depositar sobre pessoas aquilo que eu estava buscando. Eu precisava depositar em Deus a minha confiança de que no momento oportuno Ele era capaz de restaurar esse vazio que a ausência do meu pai deixou na minha vida. Seja na minha relação com Ele, seja na minha relação na ordinariedade da minha vida. Sabendo que eu não precisava dele, e nem de nenhuma pessoa, para que as promessas de Deus se cumprissem na minha vida, para que Ele cuidasse de mim e da minha família. Ele iria usar, sem dúvida alguma, pessoas, mas não era sobre elas, era sobre Ele, era sobre o cuidado dEle. Nós não somos pacientes, irmãos, porque falta em nós fé. Fé para confiar em Deus. Fé para descansarmos em Deus. E quando não temos fé, quando não descansamos em Deus, o que reina no nosso coração, o que brota no nosso coração é a impaciência.
Porque a impaciência se alimenta da nossa incredulidade. Eu não sei se você assistiu Homem-Aranha, mas em uma dos filmes da série do Homem-Aranha, existe um filme que ele assume uma roupa que transforma ele em uma outra pessoa, uma roupa do Homem-Aranha toda preta, não aquela que a gente está acostumada, vermelha, azul, mas uma roupa que domina ele. E essa roupa faz com que a personalidade dele seja alterada. Ele não é aquele jovem, bonzinho, bonitinho, que salva todo mundo, mas ele é um cara ganancioso, ruim, maldoso. Porque aquela roupa se alimenta daquilo que é mais escondido em seu coração. A incredulidade é fruto de um coração que tem os chãos, que tem os cômodos empoeirados pela falta de confiança em Deus. E a gente vem para a igreja, a gente levanta a mão, a gente fala sobre Deus, a gente evangeliza, a gente tem cheiro de crente, cara de crente, fala como crente. Mas a falta de fé e confiança em Deus está lá escondidinha naquele cômodo escuro do nosso coração. E ela aparece por meio da incredulidade, por meio da falta de confiança no Senhor, no meio das circunstâncias da vida. Deixa você ficar desempregado, para que você perceba quando a primeira conta chegar, o nível da sua confiança em Deus. Deixa o seu filho ir para a faculdade e você começar a perceber comportamentos estranhos nele, para você ver como isso vai desestabilizar você ao ponto de não confiar em toda a educação que ao longo da sua vida você deu para os seus filhos. Deixa as coisas saírem do controle um pouquinho e você vai perceber aquilo que está mais concreto e real, mais escondido dentro do seu coração. Sua incapacidade de confiar em Deus. E a impaciência, ela se alimenta disso. Porque no meio do caos, eu e você reagimos às coisas de forma a buscarmos alternativas. E não só alternativas, não só considerar como aqui no capítulo 15, mas dá uma olhadinha aqui no versículo de número 2. O que Sara diz a Abrão é o seguinte: já que o Senhor me impediu de ter filhos. A gente responsabiliza Deus. A nossa incredulidade é tamanha que a gente não sabe olhar a nossa cosmovisão para a ordinariedade da vida e entender que no mundo caído coisas acontecem. Crente vai morrer de bala perdida. A gente não é crente para receber um passaporte de isenção das coisas que acontecem. A gente vai ficar desempregado, meu irmão. A gente vai passar por lutas financeiras. A gente vai ser decepcionado por pessoas. A gente vai lutar contra o câncer. A gente não vai conseguir passar no concurso. Nosso filho vai dar uma resposta dura para a gente. Nosso cônjuge, ele não é tão sensível a mim, ele não me percebe. A gente vai viver essas realidades duras e difíceis na vida. Todas elas você está sujeito. Ser crente não lhe dá a isenção de viver todas as dificuldades que o mundo caído nos oferece e nos proporciona. No entanto, em virtude da nossa incapacidade de ver Deus no meio do caos, a gente responsabiliza Deus pelos acontecimentos da nossa vida. Ao invés da gente descansar no Senhor, a gente culpa Deus. Aonde o Senhor está? Como que o Senhor não viu isso? Por que que o Senhor não fez? Já que o Senhor me impediu de ter filhos. Sara não era estéril porque o Senhor fez Sara estéril. Sara era estéril em consequência da queda, do pecado, daquilo que o pecado tocou e destruiu, das consequências da queda.
Mas eu e você, porque somos incrédulos, apesar de nos julgarmos crente, nós responsabilizamos Deus pelos problemas da nossa vida, ao invés de descansarmos no Senhor. E quando nós fazemos isso, a gente não só cogita, como Abrão cogitou no capítulo 15, a gente se precipita. Dá uma olhadinha no versículo de número, no final do versículo 2, o que está escrito. Olha, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Olha o que está acontecendo aqui. É bem sutil, mas no começo do capítulo, você vai ver o autor dizendo que Sara era mulher de Abraão. Mulher. E aqui ela está dizendo, possua a minha serva. O que Moisés quer dar ênfase aqui é que havia uma relação conjugal legítima, um casamento. A Sara era mulher de Abraão. E por mais que fosse comum na cultura dos povos daquela época, as mulheres se valerem das suas servas para que elas pudessem, a partir delas, constituir uma família, o Senhor nunca aprovou a poligamia. Isso era uma realidade dos povos. Isso era fruto do coração duro dos homens, consequência da queda. O Senhor nunca quis que o homem tivesse mais de uma mulher, e isso em todo o enredo das Escrituras fica muito claro. Essa é a recomendação para o presbítero. Seja marido de uma única mulher, como Paulo, quando instrui Tiago, diz. O Senhor Jesus, nos evangelhos, sempre deixou claro que o relacionar-se com mais de uma mulher nunca fez parte do contexto da palavra de Deus. Por mais que isso é uma prática do Antigo Testamento, os homens terem mais de uma mulher. Então, o que está acontecendo aqui? Sara, crente no Senhor, conhecendo a Deus, sabendo da promessa, porque ela é recipiente dessa promessa no capítulo 12, ela se precipita porque é incrédula, e ela propõe a Abraão a infidelidade no casamento. Ela propõe que Abraão se deite com uma outra mulher. Ela propõe que Abraão assuma a infidelidade, porque ela não sabe esperar no Senhor. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Porque não sabíamos esperar em Deus, saímos dando cabeçadas e mais cabeçadas na nossa vida, se precipitando em atitudes. Comprou uma coisa que não devia, aí depois tentou vender, não conseguiu vender pelo mesmo preço, ainda ficou com uma dívida. A pessoa que vendeu assumiu o carnê, não pagou o carnê e agora eu estou com a dívida inteira. Precipitados. A gente não descansa na certeza de que se Deus não nos deu, é porque Ele não quer que a gente tenha. Porque Ele é o nosso pastor. E por ser o nosso pastor, aquilo que eu não tenho é plano de Deus para que eu não tenha. Mas a gente é impaciente. E por ser impaciente, a gente sai agindo precipitadamente. Possua a minha serva. Se deita com ela. Seja infiel no casamento, porque a máxima de Sara é aquela que a gente conhece. Os fins justificam os meios. Só que na realidade do reino de Deus, meu irmão, os fins nunca vão justificar os meios. Não importa como termina, porque na vida cristã é por meio de processos e caminhadas que eu e você somos aperfeiçoados na imagem do Filho. Portanto, não adianta encurtar o caminho. Não adianta sair buscando alternativas precipitadas. Porque isso só revela uma coisa: o nosso egocentrismo. É isso mesmo. Desde o Éden, eu e você queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Quando a Sara diz assim, toma a minha serva como sua, deite-se com ela. Ela está dizendo para Deus, eu sei como resolver o problema. Ela está colocando as cartas na mesa e dizendo, Senhor, eu sei como as coisas vão acontecer na promessa.
Eu sei como ajudar o Senhor a cuidar de mim. Desde o Éden, eu e você somos egocêntricos para dizer para Deus que aquilo que queremos é melhor do que aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Ele disse: não coma dos frutos da árvore, porque se você comer, você vai morrer. Mas o que eu e você fizemos? Não, que nada. Deixa eu te mostrar que não é assim. Egocentrismo é um ídolo do nosso coração que coloca eu e você sentado no trono e tira Deus, porque julgamos que somos senhores da nossa vida. Isso é um pecado contra Deus, que é o Senhor do tempo e aquele que opera da sua forma, no seu tempo, todas as coisas da nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, quando Paulo escreve à igreja em Filipos, ele diz: é de Deus o operar, o agir, a Ele compete tanto o querer como o efetuar das coisas. Não é sobre você. Você não é a última bolacha do pacote de Deus. Você não é aquele que tem a solução mágica para os seus problemas. A você, barro, compete uma única coisa: descansar e confiar naquele que é o Senhor da história. Aquele que já escreveu todos os seus dias, quando os seus ossos ainda não estavam formados no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia, porque Ele escolheu você, Ele escolheu se relacionar com você, Ele escolheu saber quem você é. Você não é senhor da sua história. Agora, a impaciência, que fruto da incredulidade, que busca caminhos alternativos precipitados, ela também dá frutos. E às vezes a gente confunde esses frutos esse fruto muito bem. O fruto da impaciência se chama ira. Eu já conversei com algumas pessoas falando sobre impaciência, e quando eu conversei com elas, eu disse: você é impaciente. Ela disse: não, mas olha como você está reagindo às coisas. Não, eu sou irada. Eu me iro, mas impaciente não. Ué, mas o que é a ira senão a consequência de um coração impaciente? Não é verdade? A gente não tolera que as coisas não sejam como nós queremos, então nossas ações são precipitadas em resposta à nossa impaciência incrédula. E quando nós respondemos a isso, a consequência é reagir com ira às coisas. E é isso que Sarai faz. Dá uma olhadinha dos versículos 4 a 6. Abraão possuiu então. Eu nem vou entrar no mérito da impaciência de Abraão revelada aqui já desde o capítulo de número 15, porque é uma consequência de impaciências aqui, tanto de Sara como de Abraão, como até de Agar. A gente vai ficar em Sara. Mas olha o que acontece. Abraão possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, as consequências das precipitações, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ou seja, Agar, que havia recebido a oportunidade de deitar-se com Abraão e fazer parte daquela promessa, agora age com desprezo a Sara. Sabe aquela coisa de tipo: olha, agora eu sou a mulher que vou dar um filho para ele, você não. E esse desprezo não é só um deboche, não é uma chantagem emocional. É algo muito grave que mexe com os afetos de Sara de tal forma que ela se sente vilipendiada, ela se sente humilhada, ela se sente constrangida, diminuída. Olha o que ela diz para Abraão. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Ela vai resolver lavar a roupa suja com Abraão. Ela que propôs aquilo a Abraão, mas agora ela vai dizer: olha o que eu estou passando, olha o que eu estou tendo que me submeter. Ela derrama sobre Abraão a ira
das consequências do seu próprio pecado, da sua própria impaciência. Ela deveria olhar para si e dizer assim: Sara, como você não soube confiar em Deus, descansar no Senhor, como você não deu frutos de paciência. Agora, ela então, porque tem uma cosmovisão ruim das coisas, ela deposita nos outros as consequências, a culpa pela sua própria impaciência. Então ela deposita em Abraão, ela diz assim: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Você é o culpado, Abraão. Você é o responsável. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela engravidou, olha o que está acontecendo comigo. É assim que eu e você faz. E não só, olha o versículo de número 6. Não só com relação a Abraão, mas ela deposita sua ira em Agar. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Um parênteses aqui, uma piada pastoral. Desde o princípio o homem sabe quem manda, né, irmãos? Aqui a gente fica claro, Abraão está dando uma lição para nós homens, né? Sara disse, ele disse: está tudo bem. Ele não retruca, ele não diz para ela: foi você que me mandou fazer isso. Ele fala assim: está tudo tranquilo, faz o que você quiser, meu amor. O que você quer fazer? Está tudo bem. É isso, Abraão já está dando, fica a dica para os homens aqui, né? Mas, então Sarai maltratou Agar. Não há nada mais pecador do que pagar o mal com o mal, não é? De pagar na mesma moeda, de despejar a ira, e ela, por não a suportar aquilo que estava sofrendo com Sara, ela foge. Ela vai na direção da sua terra, para o Egito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você faz isso toda hora. Deixa o nosso filho jogar os brinquedos que nós acabamos de recolher e aquela sala está toda arrumadinha para o chão novamente, bagunçar tudo, que você vai ver como que você vai conversar com eles. A gente não diz para os nossos filhos: meu amor, de novo você derrubou os brinquedos. Eu já não falei que não é para jogar essas coisas. Não é assim que a gente faz? Deixa o nosso marido deixar a toalha em cima da cama, depois que você já avisou ele pela 1000ª vez. Como que a nossa paciência se revela, né? De novo essa toalha em cima da mesa, em cima da cama. Quando eu e você, com os nossos filhos, quantas vezes eu já te disse isso, com o nosso marido, quantas vezes eu vou ter que repetir: você é surdo. No trânsito, né? Quando eu estava chegando aqui, teve quase um acidente aqui na porta. Um dos nossos irmãos voluntários aqui na igreja estava acalmando um motociclista, porque quase teve um acidente. Na hora que Samu ia estar aqui na porta, a gente fazendo o culto, né? Uma coisa bem interessante. Mas no trânsito, deixa você ter uma fechada, que você vai ver como você reage de forma tão educada, né? Fala assim: ó, tá tudo bem, obrigado, foi ótima essa fechada, eu testei meu freio, de fato, passei na exata, tá funcionando o freio, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo legal aqui. Não, meu. A gente, quando reage de forma educada, a coisa mais bonita que a gente diz é mandar aquele irmão para algum lugar que é estranho aquilo que a gente deveria dizer. Porque nós reagimos de forma irada com as coisas. Mas, meu irmão, a ira é o fruto da impaciência. É a consequência de um coração impaciente. A ira é o despejar. A gente faz isso pegando no braço dos nossos filhos e chacoalhando, gritando com eles, gritando com o nosso marido, gritando no trânsito, gritando porque pega a lotação lotada, a gente reclamando das coisas. A nossa ira se revela como um fruto da carne, enquanto a paciência, meu irmão, é uma manifestação daqueles que têm o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Galácia, no capítulo 5, versículos 22 e 23, ele, pode colocar para mim, David? Ele vai dizer para a gente sobre as manifestações do fruto do Espírito, mas talvez você nunca tenha percebido um detalhe. Todas as vezes que a gente olha para esse texto paulino, a gente acha que todas aquelas manifestações, paciência, amor, alegria, paz, versículo 23, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, que todas essas coisas são frutos do Espírito, não é? É essa a leitura que a gente faz, que essas coisas são frutos do Espírito. Não, meu irmão. Volta no versículo 22. Entretanto, o fruto. Paulo não fala no plural. Ele fala de um fruto. É singular. O fruto do Espírito é todas essas coisas. O fruto do Espírito é a manifestação do amor, da alegria, da paz, da bondade, da paciência, da amabilidade, da fidelidade. Não são as coisas que são frutos. Fruto do Espírito é uma vida que se manifesta por meio dessas coisas. E a gente não pode escolher qual manifestação a gente quer. Não, eu vou ter mansidão, domínio próprio eu não sei, amabilidade talvez, dependa da circunstância, paciência então, se encher o meu copo, não sei não. Não, meu irmão, não é assim que funciona no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, eu e você somos chamados a ser nova criatura. E como nova criatura, nós produzimos o fruto do Espírito. E ele se manifesta de todas essas formas. O fruto da impaciência, o fruto da carne, é um fruto da impaciência que revela a ira, que revela o nosso transbordar das coisas. Mas se você é crente, o fruto do Espírito é você se manifestar com paciência, com bondade, com longanimidade, com amabilidade para com as pessoas. Porque se você não se manifesta assim, meu irmão, você precisa rever o seu cristianismo. E já que eu estou te dizendo isso, deixa eu te confessar um pecado. Eu sou impaciente. Todos os dias eu ajo de forma impaciente. Quando as coisas não acontecem como eu quero, é minha esposa, quer me conhecer? Esse jovem agradável que te cumprimenta quando você chega, pergunta para Thaís quem é o Jefferson. Pergunta para os meus filhos quem eu sou. Então você vai me conhecer. Estou confessando o meu pecado para você. Eu sou esse homem que transborda a ira porque é impaciente. Mas todos os dias eu preciso olhar para o meu coração e dizer: perdoa os meus pecados, porque eu não sei descansar no Senhor quando as coisas não acontecem como eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus quer nos redimir. E Ele faz isso por meio da escola da paciência. Se por um lado o mundo nos educa na escola da impaciência, Deus quer nos educar na escola da paciência e redimir o nosso coração incrédulo e impaciente. Mas como Ele faz isso, Jefferson? Que escola da paciência é essa? Deus está empenhado em forjar a imagem do seu Filho em nós. É sobre isso que é a vida cristã, meu irmão. Não é sobre você ter carro, não é sobre você ter casa, não é sobre você ter dinheiro. É sobre você parecer mais com Jesus Cristo até que Ele volte e então a obra da redenção seja plena. Agora, como Ele faz isso, Jefferson? Como o Senhor Deus está comprometido em forjar a imagem do Filho na minha vida? Deus é um Deus paciente. E Ele quer, por meio da escola da paciência, nos matricular. A maneira de Deus fazer isso é se valendo das situações difíceis da vida, para que você e eu aprendamos com elas e manifestemos o fruto do Espírito em nós. E ninguém, meu irmão, ninguém consegue se matricular nessa escola sozinho. É Deus que nos leva para lá. Deixa eu te mostrar isso no texto. Dá uma olhadinha do 7 ao 9. Agar fugiu. Então o anjo do Senhor se encontrou com ela. Ei, peraí, para onde você está indo? O que você vai fazer longe de casa? Por que você também está buscando caminhos precipitados? Por que você está buscando alternativas para fugir dos seus problemas, Agar? De onde você vem? Para onde você vai? E ela responde: eu estou fugindo de Sara. Eu não estou aguentando. Então, a melhor forma é fugir. É buscar soluções. É buscar alternativas. Olha o que o anjo do Senhor diz para ela. Não. O caminho do atalho não é aquilo que eu escrevi para você, Sarai. Agar. Volte-se à sua senhora
e sujeite-se a ela. Quando o anjo do Senhor está dizendo isso para Agar, volte para Sara, se sujeite, se submeta. Ele não disse para ela que ia ser fácil. Ele não disse para ela que talvez agora Sara ia tratá-la bem. Ele disse, não, volta. Mas e se ela me machucar? E se ela me ferir? Volta para sua senhora e se sujeite a ela. Deus quer usar as coisas dessa vida difíceis que você está tentando evitar para forjar a imagem de Jesus Cristo na sua vida. Ninguém aprende a nadar por correspondência, irmão. Ninguém compra um curso de natação com 7 passos para estudar pela internet. É se jogando na água, é se batendo na água, é descobrindo como que você vai dar uma abraçada ou outra. É no meio do caos da vida, das dificuldades, é no meio disso que você está passando, dessas lutas, da pedagogia, da paciência, que Deus quer fazer você manifestar o fruto do Espírito. É por meio da dor, da tristeza e do sofrimento, que Deus quer cuidar de você, para que você seja parecido com o seu filho. Qual o objetivo disso? Por que Deus quer se valer disso? Tem um livro muito interessante, você, como um professor dizia, você não pode passar dessa vida sem ler. Pés como os da corça nos lugares altos. Hannah Hurnard, uma missionária judia. Hannah Hurnard escreve o livro falando sobre si, mas ela é uma personagem no livro chamada Grande Medrosa. E ela está a caminho dos lugares altos. E o Senhor dos lugares altos diz para ela, eu vou te ajudar a chegar lá. Eu vou te matricular na minha escola, na pedagogia do caminho da peregrinação. E eu vou te trazer 2 amigas para te ajudar. E quando ele apresenta as 2 amigas, uma se chama tristeza e outra se chama sofrimento. E ela questiona, mas como tristeza e sofrimento? Isso não se conjuga. Eu estou indo para o lugar de alegria, os lugares altos, e o Senhor me coloca do meu lado tristeza e sofrimento. Ele diz, confia em mim, descansa em mim, porque elas vão ajudar a formar você durante essa caminhada, para quando você chegar lá, você estiver pronto. Nos fazer aprender, sermos resilientes e perseverantes, como Jesus Cristo foi, quando passou por todo o escárnio aqui no seu ministério. Cuspido, xingado, ignorado, ofendido, maltratado, pregado em uma cruz. Mas revelando o fruto do Espírito, a paciência por homens pecadores como eu e você. É o que deve ser formado por meio da escola da paciência, das lutas dessa vida em nós. A sermos pacientes e perseverantes. Sabe o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, dos versículos 3 a 5? Ele disse o seguinte, e não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas soluções dos problemas. Não, nós nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos nos problemas, nós nos gloriamos nas dificuldades, porque sabemos que a tribulação produz paciência. A tribulação, as lutas são a escola de Deus para que eu e você produzamos frutos do Espírito. E a paciência produz experiência, e a experiência, meu irmão, é conhecer a Deus, e Paulo chama isso de esperança. Quando eu e você conhecemos a Deus, a nossa cosmovisão sobre as coisas muda. A gente deixa de ter um coração impaciente, que se ira com todas as coisas, mas a gente começa a olhar as coisas sobre a perspectiva do reino de Deus. O nosso coração muda porque o nosso amor muda. A nossa perspectiva muda porque os nossos afetos mudam. A gente não se desespera mais. A gente não se descontrola com os brinquedos jogados.
a gente descansa em Deus, na certeza de que nas coisas simples, dos brinquedos, ao desemprego, ao câncer, a notícia da perda, é Deus que está cuidando da nossa vida. Cristianismo, meu irmão, é a religião da espera. E se você ainda não entendeu isso, você precisa olhar para o seu coração. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de um Deus que poderia ter feito tudo o que criou em um estalar de dedos, mas Ele decidiu ser paciente e levar 6 dias criando, fazendo devagar, porque Deus criou as coisas em 6 dias, Jefferson. Porque Ele não destruiu o homem, porque apesar de nós, Ele é paciente em irar-se, Ele espera. Porque Ele quer ensinar para mim e para você que o processo e a paciência são importantes para a nossa caminhada cristã. Todos nós, a imagem dele estamos esperando. Todos nós, a imagem e semelhança dele, somos seres que estão na expectativa de alguma coisa. E a maior expectativa da igreja, meu irmão, não é outra senão a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso o cristianismo é a religião da espera. Nós não somos desse mundo. Nós não estamos esperando pela riqueza desse mundo. Nós não estamos esperando pelo sucesso desse mundo. Não. Nós estamos esperando o dia que Ele virá glorioso nas nuvens dos céus. Transformar aquilo que é corruptível em incorruptível, aquilo que é mortal em imortal, quando nós teremos o nosso corpo caído já, mas ainda não, plenamente transformado para todo sempre como Ele é. É nisso que nós estamos fundados, na espera. Por isso eu e você precisamos de entretenimentos mais lentos, de conversas mais longas, de gastar tempo com pessoas, olhando nos olhos delas, ouvindo o que elas têm para nos dizer. A gente precisa aproveitar a fila do mercado para fazer amizades, para falar sobre Jesus para as pessoas. A gente precisa aproveitar os brinquedos caídos no chão para gastar tempo com os nossos filhos brincando. A gente precisa aproveitar as dificuldades da vida para transformarmos ela para a glória de Deus. Eu assisti um filme essa semana de férias, que eu sugiro que você assista. Ele está na Netflix, Eu Só Posso Imaginar. Esse filme conta um filme cristão, conta a história de Bart Millard, o autor dessa música, Eu Só Posso Imaginar. O título está em inglês, eu nem vou me arriscar, senão as professoras de inglês aqui vão comer meu fígado no término do culto. Mas tem um momento desse filme que Bart está contando a história para uma pessoa que vai cantar a sua música até aquele momento. Vou te dar um spoiler. E ele diz, eu escrevi essa música, Eu Só Posso Imaginar, em 10 minutos. De repente a música veio e eu só escrevi. Só que antes de ele dizer isso, ele contou toda a sua história trágica do seu relacionamento com o seu pai para ela. De toda a sua vida, da sua mãe que foi embora e deixou ele sozinho, sem dizer nada. De um pai que bateu nele, que uma noite ele teve que dormir de bruço porque não suportava a dor no seu corpo. E como foi difícil chegar até ali. Então aquela mulher olha para ele e diz assim, você não escreveu essa música em 10 minutos? Você levou a vida inteira para escrever essa música. Sabe quem você é, meu irmão? Você é a história que Deus está contando para o mundo de quem Ele é por meio da sua vida. Você é a soma de acontecimentos ruins e bons, de linhas escuras e claras, mas que por meio dela Deus está dizendo ao mundo quem Ele é. Às vezes por meio de lágrimas, de resultados difíceis, de dores, talvez de abandono, como eu experimentei.
talvez por meio da notícia de uma doença difícil, talvez por uma situação que você está enfrentando. Todas essas coisas são Deus te matriculando na escola da paciência, para que você aprenda a ser paciente, como Jesus foi até o fim. Se você quer ser assim, eu quero te convidar a orar. Curve a sua cabeça. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa impaciência. A gente diz que espera o Senhor, mas não consegue esperar pelas coisas mais simples da vida. E dirá por essa que os nossos olhos não são capazes de ver. Nós somos, por natureza, impacientes. Nosso pecado nos corrompe e nos destrói. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa ansiedade de ir buscarmos resultados e soluções precipitadas. Perdoa a nossa incredulidade, porque não confiamos em Ti. Não confiamos no Senhor da história, naquele que escreveu os nossos dias. Nos ajuda ao sermos redimidos de quem somos, a olharmos para os acontecimentos da vida por outra ótica. Não pelo olhar que esse mundo quer que nós tenhamos, acelerado, breve, mas olharmos com o olhar da contemplação, compreendendo, Senhor, que quer coisas simples ou grandes, todas elas estão sendo objetos que são utilizados, ferramentas utilizadas a fim de que o Senhor seja conhecido por mim, por esses irmãos e para o mundo através das nossas vidas. Faz-te conhecido, Deus. Ainda que doa, revela-te a esses irmãos. Ainda que os fira, ainda que tristeza e sofrimento sejam uma realidade, faz-te conhecido, para que assim nós possamos ser mais parecidos contigo, até que o Senhor volte e transforme isso que é caído em alguém mais plenamente parecido contigo. É assim que oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.